paz, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial, leitura completa da Bíblia. Queria perguntar se o áudio está bom, está tudo certo. Obreira Denise, obreiro Jefferson, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Vamos começar fazendo a nossa oração, então. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos, Pai, te adoramos, Pai. Meu Pai amado, entramos na sua presença, Senhor, com temor no nosso coração, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Pedimos que o Senhor venha perdoar-nos, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Lava-nos, limpa-nos, santifica-nos de toda injustiça e separação, Pai. Nós não queremos errar, nós não queremos nos afastar de Ti, Senhor querido. Por isso, Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Fortalece-nos com Teu Espírito, Pai, para que possamos Te glorificar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas, elas olhem para mim, elas olhem para nós, Pai amado, e não vejam mais a velha criatura, mas vejam o Senhor na nossa vida e através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, manifesta o Seu poder, Pai, a Sua glória no nosso meio, Pai. Levanta homens e mulheres de Deus, Pai querido, pessoas com um chamado, Pai amado, com entendimento, Senhor, de fazer a Sua obra, Pai amado. Na verdade, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, e muitas vezes, Senhor querido, nós colocamos o Senhor, Pai amado, competimos o Senhor com desejos, com sonhos, com projetos que temos, Pai. Por isso nos perdoa, Pai querido. Nós queremos viver para Ti, para Te adorar, confiar em Ti, Senhor amado, exercer, Senhor, o Teu chamado nas nossas vidas, Pai querido. Nós não queremos ser religiosos, Pai amado. Nós não queremos, Pai amado, aparentar ser alguma coisa, defendendo placas de igreja ou homens, meu Pai querido. Não, meu Deus amado, nós nem a Ti precisamos defender. O Senhor não precisa, Pai, que nós venhamos defender o Senhor, o Seu nome. Mas o Senhor deseja que nós acreditemos em Ti, nos sujeitemos a Ti, Pai. E é isso que nós queremos fazer, Pai, de todo o nosso coração, Pai. Ensina-nos, Pai amado, em nossas fraquezas, limitações, Pai. Ensina o Teu povo, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Prepara uma igreja dependente de Ti, Senhor amado, que Te conhece, que Te invoca, Pai amado, que glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, estende a Tua mão poderosa, eu Te peço também, Pai, para curar, para libertar, para renovar, para restaurar, Pai amado. Faz esse milagre, Senhor. Toca com a Tua mão de poder, Pai, no casamento, Senhor amado. Toca, Senhor, na família, Pai. Toca na saúde, Pai querido. Toca, meu Pai, no corpo físico do Teu filho, Pai, da Tua filha, Senhor querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Purifica o sangue, Pai, de todo vírus, de toda bactéria, Pai. Purifica, meu Pai amado, o sangue, os ossos, os nervos, Pai, a vista, meu Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, fortalece o Teu servo, Pai. Fortalece a Tua serva, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Cura, meu Pai, o corpo físico, Senhor amado. Aquilo que é impossível, Pai, aquilo que os médicos não conseguem diagnosticar, Senhor amado. O Senhor conhece muito bem, Pai querido. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Pai, cura o Teu servo, cura a Tua serva, Pai, com Tua mão de poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus amado, abençoa, meu Pai, o casamento, Pai, que tanto tem sido atacado pelo maligno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o leito, Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa a comunhão, Pai querido, dos filhos com os pais, os irmãos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra toda contenda, toda briga, que seja desfeito todo o trabalho de feitiçaria, toda inveja, todo olho grande, olho gordo, que caia por terra todo o mal, palavras de maldições sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado a maldição hereditária em nome de Jesus Cristo. O câncer, o diabetes, o espírito da morte que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus amado, toca na pressão, Pai querido, toca nos órgãos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Toca com Tua mão de poder, Pai amado, e faz, meu Pai amado, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, porque nós declaramos, Pai amado, que vamos Te glorificar. Esse Teu servo, essa Tua serva que precisa dessa cura, Pai amado, ela vai testemunhar, ele vai testemunhar que o Senhor Jesus o curou nessa oração. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Pega o copo com água, queridos. Vocês que estão em casa, já pega rapidinho um copo com água e vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, pega o copo com água ali rapidinho. Fecha teus olhos assim que você pegar. Meu Pai querido, consagra essa água, Pai querido. Que essa água seja o remédio que o Teu servo, a Tua serva precisa, Pai, para curar o corpo físico e o espiritual, Senhor, de qualquer enfermidade e doenças físicas, mas também as espirituais, Pai, como depressão, ansiedade, medo, incredulidade. Em nome de Jesus Cristo, quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, podem beber, em nome de Jesus.
Glória a Deus, queridos. Como que vocês estão, meus amados? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus Cristo. Obreira Suela, obreira Marilei, Deus abençoe. Os irmãos de Bituruna sempre conosco ali. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Saudade de vocês. Sem que Deus permitir, nós vamos estar aí em Bituruna cultuando juntos, né? Obreira Denise, já mandei um abraço para o obreiro Jefferson. Deus abençoe vocês, queridos. Tem mais alguém nos acompanhando? Dá um glória a Deus ali, queridos, antes de nós começarmos. Ontem nós tivemos, foi interrompido, queridos, né? Foi interrompido ontem por causa caiu a internet, caiu totalmente a internet e não veio em seguida, demorou para vir e veio ruim, ficou oscilando a internet, né? Não é normal. E ontem também teve queda de luz, queridos, né? Pelo que eu vi no noticiário, não foi só aqui, né, no litoral do Paraná, mas foi em várias cidades do Brasil, queridos. Tivemos queda de luz aí, parece que tem alguma coisa acontecendo aí, né? Não quero falar sobre essa área agora, mas pelas informações ali tem queda de luz constante agora, estão acontecendo no país inteiro. Amém, meus queridos? Nós vamos focar aqui na palavra de Deus, tá bom? Então, se eu não conseguir, se tiver algum problema de queda novamente, aí eu vou gravar. Daí vou gravar e vou colocando daí a gravação na internet, conforme tem internet, né? Vou colocando daí no Facebook e no YouTube, tá bom, queridos? Mas enquanto for possível fazer ao vivo, eu vou estar fazendo ao vivo. Nós estamos fazendo esse programa somente pelo Facebook, queridos, tá? Por enquanto. Assim que chegar o equipamento que foi na garantia, a gente estava com problema, aí nós vamos voltar a fazer no YouTube também. Eu escolhi o Facebook, queridos, que está mais estável agora, né? O YouTube está me dando bastante strike, eu perdi 2 semanas no meu canal. Então, agora parece que já voltou. Estou com 2 canais no YouTube, tá? Tem a Alicerce Igreja do Amor de Deus e a Alicerce do Amor de Deus 2, né, no YouTube. Então, eu vou passar os vídeos, né? Só que é demorado para passar os vídeos, mas eu estou devagarinho, a gente vai colocando os vídeos lá. Para ter nesses 2 canais. Caso algum caia, né, ou seja banido, porque eu recebi um aviso naquele Alicerce Igreja do Amor de Deus, que se eu receber mais um aviso, meu canal vai ser excluído e banido de vez. Por causa das notícias que eu estava passando, queridos. Aí eu não falei nada demais, queridos. Eu sempre estou passando notícia que já foi passada, né? Não é notícia minha. Mas não sei dizer o que acontece. Para mim eu peguei uma notícia de um canal do YouTube, por exemplo, e no meu canal eu levei um strike, no outro canal tá lá até agora. Então eu escolhi para passar agora continuar, né, até a gente poder fazer nas 2 plataformas. Então pelo Facebook, queridos, tá bom? Glória a Deus. Vamos começar então, meus amados. Hoje eu vou tentar estender um pouco mais para tentar compensar o de ontem, tá? Agora são 10h37. Eu vou tentar ler um pouco mais, até talvez perto do meio-dia, para nós colocarmos a leitura em dia. Ontem eu consegui só ler um capítulo, né? Obreiro Giovanni também, glória a Deus. Deus abençoe. O obreiro Pedro também está aqui comigo. Glória a Deus. Pastor Niltinho, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Sei que às vezes eu esqueço aqui, é que eu não estou vendo o nome ali. Tia Rosana, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Veiga, missionária Marli, Deus abençoe a irmã Eliene, Deus abençoe Aguinaldo Rose, Deus abençoe a irmã Elizabeth, sempre também nos acompanha a irmã Elizabeth, a missionária Mari, Pastor Lincoln, né, de Matinhos. Deus abençoe vocês também, né? A irmã Terezinha sempre acompanha a gente também. Deus abençoe a irmã Terezinha. Deus abençoe, queridos, tá? Se eu esqueci alguém, me perdoem, queridos, né? Ou manda um oi para mim ali, um glória a Deus, um amém, que daí eu já mando um abraço para vocês aí. Deixa eu abrir lá então, vamos continuar a leitura. Hoje nós vamos continuar do 23, segundo Samuel, capítulo 23. 23 ou 24? Então é 24 agora, queridos. Eu li o 23 ontem, foi isso? Era o último então. Então, segundo Samuel, capítulo 24, queridos. Segundo Samuel, capítulo 24. Quer dar o zoom ali, filho? Não precisa. Tá. Vou colocar aqui que eu vou acompanhando. Mas não tem nada aqui de gente falando, filho? Vou de novo. Tá aí. É o 24 agora, queridos, tá? Segundo Samuel, capítulo 24. Qualquer coisa pode escrever ali, queridos, que eu vou estar acompanhando daí, tá bom?
Tá ligado aqui? Tá. Levantamento do censo, queridos, né? Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aqui, queridos, eu até comentei ontem, é interessante, ó, a ira do Senhor, ó, se acendeu contra o povo de Israel, tá? Então, Deus, ó, Deus incitou, o Senhor incitou Davi contra eles, ó. Você vê que algumas lutas, na verdade não é algumas, Deus ele não comete injustiça, queridos, tá? Então, se você está passando luta, queridos, não é injustiça, não acha que alguém fez alguma coisa e caiu sobre você sobre isso. Então, se a luta está passando, até comentando agora com o Brito a respeito, né, você está comentando agora de política, se está passando a luta, queridos, Deus não comete injustiça. Por exemplo, né, esse tempo atrás nós lemos aqui que o Acã, ele pecou, né, a respeito de Jericó. Ele levou das coisas condenadas, né, que era para ser consagrada ao Senhor, ele levou e escondeu, né, na sua tenda. E depois o povo de Israel foi lá e perdeu de Ai. Só que caíram 32 ou 36, não lembro bem agora, pessoas morreram. Pastor, aquelas 36 eram inocentes, ou 32 elas eram inocentes e morreram por causa do pecado de Acã? Não, queridos, né? Quem caiu precisava cair, por algum motivo precisava cair, queridos, tá? Deus não comete injustiça. Não, né? Não se iluda com isso, tá? Não aceite a conversa assim, o fulano caiu, pecou e todo mundo sofreu. Sofrimento é uma coisa, queridos, né? Mas tudo que acontece é de acordo com a justiça de Deus, e Ele é justo. E aqui fica bem claro isso, ó, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. Por quê? Eles deram algum motivo. Provavelmente se afastaram de Deus, né? E começaram a adorar outros deuses, ou já não andavam mais pela fé, mas pela sabedoria deles, pela força deles, né? Aí diz que Deus incitou Davi contra eles, ó. Aí disse, pois, o rei a Joabe, ó, comandante do seu exército: percorre todas as terras de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo. O censo é para saber quantas pessoas tinham, né? Para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? O interessante, queridos, que Joabe não era uma pessoa muito espiritual, né? O Joabe, ele andava na fé de Davi, ele era um grande guerreiro, um dos grandes valentes, né? Irmã Elizabeth, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Era um grande guerreiro, né, de Davi, mas porque ele andava na fé de Davi, porque ele sabia que Davi era um grande homem de Deus, Deus era com Davi, e Deus dava vitória ao seu povo por causa da promessa que Deus deu a Davi. E agora o Davi, ele pede isso, o censo, para Joabe, e o Joabe, mesmo não sendo muito espiritual, ele entendeu que aquilo era desnecessário. Ele falou: ora, olha que interessante isso aqui, ó, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Você sabe que a gente não ganha nossas batalhas pela nossa força, Davi. Você sabe, meu rei, que não é eu que sou habilidoso, o Senhor que é habilidoso, ou nossos valentes, não, é o nosso Deus que nos dá essa vitória. Eu que não sou tão próximo de Deus sei disso. Aí ele diz assim, ó: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Então saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, para fazer o quê? Para obedecer, levantar o censo do povo de Israel. Então o rei falou: não, quem manda aqui sou eu, você vai obedecer, e ponto final. Daí Joabe obedeceu, e foi. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe, de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Queridos, você vê que nós vimos ali que o próprio Deus incitou Davi, queridos, né? Deus que incitou Davi ali para fazer esse censo por causa, né, que o povo estava pecando contra Deus, né?
E olha que interessante, queridos, né, pastor? Mas o que tem de errado fazer o censo, pastor, né? Porque todo mundo faz o censo. De vez em quando vai lá o pessoal do censo bater lá em casa lá para perguntar quantas pessoas tem. É pecado fazer censo? Não é pecado, queridos, mas para Davi era. Por quê? Porque Davi precisava, ele sabia que não é o censo, não é a força dele, queridos, que garantia a vitória deles, né? Caiam 1000 ao meu lado, disse ele, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Não foi ele que venceu aquele gigante Golias, mas foi o Deus dele que deu aquela vitória. Não foi ele que matou aquele urso ou aquele leão enquanto ele apacentava o rebanho do seu pai. Vocês estão entendendo, queridos? Não é ele que derrotava as fileiras dos inimigos, queridos, né? Todas as batalhas, né? Ninguém faz isso, queridos, né? Os homens não fazem isso. Então ele não podia contar com o povo como se o exército dele fosse a segurança, a quantidade de homens, né? 800.000 em Israel e 500.000 em Judá, né? Essa fosse a garantia, né? A força de Davi. Então quando ele recebeu isso, aí é como se essa venda estava nos olhos dele. Tirou a venda, ele falou: meu Deus, eu pequei, eu não devia ter feito isso. Aí ele fala, ele entendeu, ó, olha aqui, ó, muito pequei, ó, no que fiz, ó. Ele diz assim, ó, perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, eu não devia ter feito isso. E o Joabe tentou me avisar. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venhas à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Deus foi lá e pediu para ele escolher entre 3 coisas. Tinha 3 castigos. Só que olha que interessante, que Deus está no controle de todas as coisas mesmo, querido, né? Ele falou lá, tem 3 castigos, né? O primeiro qual que era? Ó, vamos ler. 7 anos de fome. Meu Deus, queridos, 3 anos de fome, Davi já passou, foi algo terrível. 7 anos, queridos. A outra coisa, 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam. Ou 3 dias haja de peste na terra. Aí era assim, ó, delibera agora. Deus tem pressa, ó, responde agora o que eu vou falar para aquele que me enviou, o profeta falou, né? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não das dos homens, não caia eu. Ou seja, se eu cair nas mãos dos homens, eles não têm misericórdia. Isso aqui é forte, Davi estava certo, queridos, tá? Você cair na mão das pessoas é uma coisa, queridos, mas na mão de Deus, Deus ele é misericordioso, ele é justo, ele é fiel, queridos. Ele conhece o nosso coração, é diferente, né? Aí ele disse assim, ó: então enviou o Senhor a peste a Israel. Por que Deus enviou a peste a Israel? Vou ler para você lá no início do primeiro versículo, ó. Tornou a ira do Senhor acender-se contra o quê? Os israelitas. Vocês entenderam, queridos? Então o povo estava em pecado e eles precisavam, né? Eles já tinham semeado essa semente do pecado, eles precisavam receber ela. E Deus, na sua justiça, fez chegar a eles, queridos, né? Então você vê que toda uma situação aconteceu para que Deus cumprisse justiça. E a escolha de Davi, como Deus sabia, era: não, então eu vou escolher isso. Desde manhã até o tempo que determinou, de Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Quantos, pastor? 70.000 homens, queridos, do povo. Muita gente morreu com essa peste, queridos. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, então os olhos espirituais de Davi se abriram, aí ele viu o anjo ferindo o povo. Falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi não sabia, na verdade, que era muito além daquilo que ele imaginava, queridos, né? Davi, Deus abençoe, querido, a paz, meu amado, tá bom? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Então Davi, ele não sabia, queridos, né, que era uma questão de Deus e o povo, né? E ele se sentiu ali muito pesado. Ele falou assim: eu é que pequei contra o povo, né? Não faça nada contra... O que eles fizeram? Deus sabia o que eles fizeram, né?
Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, Jebuseu, onde você viu o anjo. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois, a peiragem, né, dos bois para a lenha, né? Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Então Araúna quis dar tudo, né? Olha, não precisa comprar nada não, rei. Pega a terra que você precisa, pega os bois, pega ali a aparelhagem, a peiragem, né? Essa palavra é diferente, então a gente se atrapalha um pouco, né? A canga, essas coisas do boi, né? De madeira, e oferece, né? Porém o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço. Olha que lindo isso aqui, queridos, ó. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Como é que eu vou fazer uma oferta a Deus com o dinheiro dos outros? Né? Faz a tua oferta aqui, você faz a tua oferta. Não, então essa é a tua oferta. A minha oferta precisa ser minha oferta, né? Isso muitos pastores não entendem, até muitos homens de Deus aí não entendem, queridos, né? Vou ler de novo, 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Glória a Deus, queridos, né? Mas você vê que situação, né? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. E tem muitas coisas que Deus não precisa falar, queridos, né? Nós não estamos para entender, né? Só temos que obedecer, passar e glorificar a Deus, queridos. Amém? 1 Reis, capítulo 1. Vamos entrar no livro de 1 Reis, então, agora, queridos. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura completa da Bíblia, queridos, tá? Todos os dias, a partir das 10h30, pelo Facebook e pelo YouTube, né? O YouTube agora está parado porque eu levei um strike lá, então... só estamos fazendo pelo Facebook hoje, né? Mas amanhã ou depois nós vamos estar fazendo também pelo YouTube, novamente. Sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu, então o Davi não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, e disse: eu reinarei. Providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Davi, ele tinha, né, uma característica de não corrigir seus filhos, queridos. E parece que isso era meio normal naquele tempo, não é verdade, queridos? Você vê o Eli, né, com seus filhos, né, o Samuel também com seus filhos. O Samuel ainda repreendia. A gente viu algumas situações dele conversando com seus filhos, né, ensinando seus filhos. Mas era comum, queridos, né, os filhos de Israel, né, as tribos, né, os 12 filhos de Israel, eles meio que faziam as coisas, não obedeciam muito o pai e a mãe, né? Os pais, no caso. E Davi parece que não era muito diferente, né? Versículo 6, jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. O Absalão estava morto, lembra que Joabe matou Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Então eles tinham, né, uma amizade ali, eles se ajudavam. E o próprio Joabe, comandante de Davi, ajudava, né, o filho do rei. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Então Adonias queria ser rei e Joabe passou para o lado dele, que diz: olha que sério isso.
Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zeulete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã o profeta, e a Benaia e os valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salve a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apressa-te ao rei e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Já era o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e perguntou. O rei perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabe. Imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declare quem será o teu sucessor e que se assentará no seu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é que se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e molou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei e os chefes dos exércitos, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Uau, queridos, eu cheguei arrepiado essa palavra, Davi. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok o sacerdote, e a Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele que reinará em meu lugar, porque ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono de Davi, meu senhor. Uau, queridos, né? Que lindo isso aqui. Isso aqui é bonito para a gente conhecer a história de Salomão também. Muito bonito, né? O agir de Deus, né? E que situação ali, né, queridos, né? Estava ali para morrer, Davi estava para morrer. A Batseba, um profeta Natã, que foi um servo de Deus toda a vida, né? O Abiatar, o Zadok, né? O Abiatar tinha passado para o outro lado, né? E por que Joabe foi para lá, queridos? Joabe foi para lá, sabe por quê, queridos? Porque Joabe tinha cometido muitos crimes, né, com covardia, né, matando Absalão, matando aquele outro, esqueci o nome dele,
que era para ser comandante de Davi também, fugiu. Benaia, filho, será? Não lembro agora bem o nome. Não é não. E daí Então ele cometeu alguns crimes sérios, né? E não podiam ficar impune, queridos, né? Então, nesse momento, o coração dele pendeu para o erro, né? Ele ia pagar por isso. Versículo 40. Ó. Após ele subiu todo o povo. Não, acho que é antes, né? Versículo 38. Ó. Isso. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Olha que coisa linda, queridos, né? Versículo 41, queridos. Ó. Adonia e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, quando acabaram de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Queridos, olha que lindo isso aqui, queridos, né? Então Adonias agora ouviu o estrondo que aconteceu quando, né, aclamaram Salomão como rei. Lembrando, queridos, que nós estamos fazendo a leitura completa da Bíblia, queridos, tá? Então estamos no livro agora de 1 Reis. Vamos de Gênesis a Apocalipse. Amasa, o Pedro falou que eu não. Obrigado, filho. O Pedro anotou ali. Não, coisa é o Amasa, né? O Joabe matou a Amasa covardemente, né? Isso mesmo. O Abner também, lembra do Abner? Mesma coisa. Então o Joabe, comandante do exército de Davi, né? Não só ele era um guerreiro, né? Um homem ali que estava lutando, né? Mas também ele cometeu alguns crimes de guerra, queridos, né? Versículo 42. Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi entrou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres. E a cidade se alvoroçou, e esse é o clamor que ouviste do alvoroço da cidade. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei vieram congratular-se com ele e disseram: Faça o teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje que se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram-se e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram. O povo estava ali com Adonias, todo mundo fugiu. Opa, não é meu lugar aqui, né? Cada um foi para sua casa. E Adonias e aqueles que estavam com ele se estremeceram, tomando cada um seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, porque ele já tinha, né, já estava se fazendo rei, levantou-se, foi e pegou as pontas do altar. Por que ele pegou as pontas do altar? Era um pedido de misericórdia, queridos, né? Para que não fosse morto ali, né? Perante o altar do Senhor. Então ele pegou as pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matarás o teu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: Vai para a tua casa. Então Adonias ali aparentemente foi perdoado, mas com a condição de que ele fosse um homem de bem e não tivesse maldade no coração dele. Mas se visse maldade dele, o desejo dele de tomar o trono de alguma maneira, ele seria morto, né? Capítulo 2, querido. 2 Reis, capítulo 2. Ó. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Queridos, olha que conselho interessante, né? Isso aqui é um conselho que os pais têm que dar aos filhos hoje, queridos, porque isso aqui está faltando. Não é verdade, queridos? Tenha coragem e seja homem, queridos, né?
O que é um homem, queridos? Qual que é a função do homem, queridos, né? Hoje está bem perdido isso, né? As pessoas não sabem o que o homem tem que fazer, as pessoas não sabem nem que é homem, né? Tem homem aí na televisão pedindo perdão por ser homem, né? A gente tem visto isso nesses dias. Isso é proposital, queridos, tá? Isso é satânico. Então ele falou: seja homem, ó, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Qual que é o segredo da prosperidade aos olhos de Deus, queridos? Ó, para que prosperes em tudo que fizeres. Qual que é o segredo? É isso aqui, ó: guardar os preceitos do Senhor e andar nos seus caminhos. Amém, queridos? Aí, para guardar os seus estatutos e mandamentos e juízos e testemunhos. Conhecer o Senhor, queridos, e obedecer ao Senhor. Essa é o segredo da prosperidade aos olhos de Deus. A prosperidade de Deus, queridos, não se resume à vida financeira. As pessoas hoje aqui, elas pensam que quem é próspero tem dinheiro. A prosperidade de Deus é muito mais do que isso, queridos, né? A prosperidade de Deus é nós estarmos na vontade do Senhor, seja onde Ele quiser. Porque Ele criou cada um de nós que tem uma função, né, no reino dele. É como o nosso corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E o nosso corpo, queridos, ele é feito o quê? Formado por órgãos. E cada órgão tem a sua função. Amém, meus amados? O rim não vai fazer o trabalho do coração. Não vai fazer. Amém, queridos? Algumas coisas podem ser adaptadas, né? Por exemplo, se eu perder uma mão, um dedo, vai fazer falta? Vai fazer falta. Mas ainda dá para você continuar vivendo. Não é verdade? Se eu perder uma perna, dá para viver? Dá. Tem casa de um rapaz, esqueci o nome dele, ele dá palestra, é que ele não tem os dois braços e as duas pernas. E ele surfa, ele dá palestra, ele é bem sucedido, queridos, né? Então, mesmo sem os 4 membros, né? Os superiores e inferiores, no caso, né? Os braços e as pernas. Então, algumas coisas dá para se adaptar, mas tem coisas que não dá. O coração não dá para se adaptar, um outro órgão não vai substituir, né? Aqui tem hoje outro tipo, né, no caso, cientificamente, para a pessoa viver. Amém, queridos? Mas, ou seja, no corpo de Cristo que nós fazemos, no reino de Deus, Deus me criou como um órgão desse. Deus te criou como um órgão. E nós temos uma função distinta. Aquilo que Deus nos criou, exercendo aquilo que Deus criou para nós para fazermos, igreja, é onde nós vamos sofrer menos estresse e vamos prosperar. Amém, meus amados? Então, a prosperidade de Deus é nós estarmos na vontade do Senhor. Irmã Terezinha, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então é nós estarmos na vontade de Deus, a prosperidade de Deus, queridos. O coração, ele não para, ele fica batendo, é um exemplo, né? Ele fica batendo. Então o descanso do coração é ele trabalhar, batendo. Se ele parar para descansar, acabou o corpo, morreu, não é verdade, queridos? Então o trabalho dele é bater. Enquanto ele está fazendo isso, queridos, né? Ele não está sofrendo estresse, ele vai viver aquilo tempo determinado, pré-determinado por Deus, que é a vida dele. A mesma coisa somos nós, queridos, né? Nós vamos viver dessa maneira. Então a prosperidade de Deus é nós vivermos bem, queridos, né? Na vontade de Deus e sofrer o mínimo de estresse possível, né? O que causa estresse, queridos? É alguma disfunção, né? No corpo, por exemplo, problemas no sangue, né? Funções internas, externas, né? Alguma coisa assim vai sobrecarregar o coração. Amém, meus amados? Estou falando do coração. A mesma coisa somos nós. Algum problema interno e externo vai fazer com que sobrecarregue a nossa vida, queridos, né? Como depressão, ansiedade, medo, ou então pecados, lutas, perseguições. Tudo isso faz com que a gente se sobrecarregue um pouco. Então é semelhante. O corpo, nós somos o corpo de Cristo. E o nosso corpo, ele representa isso, né? Versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou por mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente e de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe. Olha aqui, agora ele vai dar conselho a respeito do Joabe. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, Amasa. E em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Então ele está falando: Salomão, não se esqueça do que ele fez. Irmã Valderez, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus.
Versículo 6, ó. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permite que suas cãs desçam a sepultura em paz. Ou seja, né, ao seu tempo, se Deus vai te dar sabedoria, você faz justiça, porque o que ele fez não se faz. Então não é certo ele voltar a descer em paz à sepultura, viver uma vida boa. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Lembra que o Barzilai, ele ajudou Davi, né? Deu provisão para ele, comida, pouso, tudo. E daí Davi chamou Barzilai e falou, vem comer comigo na mesa, vem ficar no reino, eu vou te sustentar. E Barzilai era muito rico. Ele falou, olha, rei, eu sou muito velho, eu não preciso, né? Não tenho mais prazer em comida, nisso. Então leva meus filhos. Então se você quer me abençoar, leva meus filhos. E agora você vê que Davi está repassando essa bênção para o seu filho, né, Salomão. Ó. Usa de benevolência, ó, com os filhos de Barzilai. Ó. Interessante. Ó. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição. Você vê que ele não esqueceu, ele perdoou, ele não matou, né? Porque ele jurou a ele que não ia matar o Simei. Ó. Lembra que ele atacava a pedra e amaldiçoava Davi? Todo o tempo que ele estava fugindo de Absalão? Com dura maldição, no dia em que ia de Manaim, quer dizer. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então ele deu conselhos a respeito desses desafetos de Davi, né? Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. A morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho a dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu. Olha a maldade no coração dele. Ó. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, não é verdade? Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço, que não me rejeites. E ela disse, fala. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita, aquela que cuidava de Davi. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, um pequeno pedido te faço, que não me rejeites. Disse-lhe o rei, pede, minha mãe, porque não te recusarei. Disse ela, dê-se a Abisague, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu Salomão a sua mãe e disse, por que pedes a Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Ou seja, ele estava esperando que Adonias falasse alguma besteira. E o que Adonias fez foi muito sério, que ele pediu a mulher que cuidava, ou seja, a última mulher de Davi, né, que cuidava com Davi, aquela jovem que cuidava de Davi. Davi não teve relações com ela, era, né, pura. E daí o Adonias queria se casar com ela, né, como se fosse a mulher de Davi. Dessa maneira era uma estratégia militar para que ele futuramente tomasse o reino de Salomão, que as pessoas vissem, né, que ele era ele, que essa conversa mole que ele deu, né, bem sabes tu que o reino era para ser meu, né? Todo mundo esperava isso, mas o Senhor deu para Salomão. Então Salomão, ele entendeu que aquilo ali não era inocente, né? Era algo muito sério. Mãe, você está pedindo para ele o que? A mulher do meu pai? E você quer que eu entregue o reino para ele também? Ou seja, a Batseba, ela sim foi inocente nisso. Ela achou que era um pedido inocente, mas Salomão não tem nada de inocente nisso.
Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar o sacerdote disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições do meu pai. Ou seja, você também é digno de morte, porque você foi ungir ele rei. Você simplesmente recusou, ignorou o que Deus falou como sacerdote e foi ungir ele rei. Então você vai para o teu campo, né, está destituído do seu cargo, e vai para o teu campo e fica lá, ele falou, né? Porque você é digno de morte. Mas por quê? Porque você carregou a arca da aliança e se afligiu com meu pai, então passou muita luta junto com ele, então hoje eu não vou te matar. 27. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Ele era descendente de Eli e Deus falou que os seus descendentes não iam mais ser sacerdotes perante o Senhor. E você vê que passou a casa de Zadok, né? Porque Zadok passou a ser sacerdote. Ele mudou ali, queridos, né? Mudou ali o sacerdócio, né? Da descendência dos filhos de Arão, queridos. Foi muito grande o que aconteceu ali. Aparentemente, não, foi porque o Adonias resolveu, não, queridos. Deus continua no controle de todas as coisas, está estabelecendo justiça, tá bom, queridos? Você coloca isso, queridos, hoje sobre a nação, né? Hoje nós estamos no Brasil, aparentemente tem muita coisa errada acontecendo, mas Deus sabe, está vendo todas as coisas. Eu e vocês, nós precisamos confiar em Deus, queridos, e deixar Deus agir, clamar a Deus, orar a Deus e deixar Deus agir, que Ele vai colocar tudo no lugar conforme a vontade dEle. Amém, queridos? Mas lembra, queridos, que você não é brasileiro mais. Pastor, eu não sou brasileiro. Você que aceitou Jesus, você é um cidadão celeste, queridos, tá? Nós somos como embaixadores aqui nessa terra. Então nós oramos por essa terra, abençoamos essa terra, negociamos nessa terra, profetizamos, né, nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus e defendemos, a nossa principal função é defender os interesses de Deus, dos céus, aqui nessa terra. Amém, meus queridos? É isso que faz um embaixador, defende os interesses da sua pátria. Versículo 28. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. Fez igual a Adonias aquele dia. Fugiu lá para pedir misericórdia. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, Zadok por sacerdote. O sacerdócio passou para a casa de Zadok. Isso aqui é profético, isso aqui diz muita coisa, isso aqui, queridos, tá? Foi a mudança de sacerdócio, queridos, porque os filhos de Arão, os sacerdotes não eram mais dignos, eles não temiam mais a Deus, não faziam aquilo que Deus se agradava. Deus foi falando e Deus mudou o sacerdócio, queridos, mudou o sacerdócio. Passou a Zadok. Hoje o sacerdócio está onde? O sacerdócio está em Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o Deus dos deuses e o sacerdote dos sacerdotes.
Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Simei era aquele que amaldiçoou Davi, né, quando ele fugia de Absalão, queridos, tá? Então o rei mandou Simei. Você vê que ele estava estabelecendo a justiça no seu reino. Como ele estava começando o seu reino, queridos, ele queria começar da maneira correta, quebrando a injustiça que o pai dele não tinha conseguido quebrar. O pai dele foi um grande homem de Deus, mas cometeu um grande erro também, né? E tinha situações que estavam fora do controle dele, né? Com a permissão de Deus ele passava. E o Salomão, né? Deus já estava dando sabedoria, ainda nem deu a sabedoria a Salomão, mas ele seguiu o conselho do seu pai de fazer justiça. Ele estava ali obedecendo aqueles conselhos que o pai dele tinha dado, para que o reino dele se estabelecesse com justiça, não tivesse elos fracos, né? Não tivesse problemas depois de traições desnecessárias que poderiam ter sido resolvidos, ó. Aí ele diz assim, ó, porque há de ser, versículo 37, no dia em que saíres a passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, e o teu sangue cairá então sobre a sua cabeça. Então ele chamou a Simei e falou, olha, você vai edificar uma casa em Jerusalém, não sai de lá, tá? Você está, como que fala? Prisão domiciliar. Simei disse ao rei, boa é esta palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias, não foi nem muitos anos, muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abordou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques em busca de seus escravos. E trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse, não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo, no dia que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto, e tu me disseste, boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei, bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez cair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Olha que lindo esse finalzinho, ó. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão, queridos, né? Fazendo justiça, fazendo o que era certo. Agora é 1 Reis capítulo 3, é isso? Isso. Salomão aparentou-se com Faraó. E Salomão vai começar a casar agora, queridos, né? Me responde aí, queridos, quem sabe quantos filhos Salomão tinha? Quantas esposas Salomão tinha? Quantas esposas e concubinas? Quem sabe? Só para ver se vocês estão me acompanhando aí. Deixa eu ver também o tempo que tem o delay. Quantas esposas Salomão tinha? Quantas esposas, princesas e quantas concubinas? Não vale pesquisar, hein? Quem sabe responde. Vou aguardar um pouquinho aqui para a gente continuar. Glória a Deus, a irmã Terezinha já sabe, já respondeu, né? 1000 mulheres ao todas, queridos, 700, né, princesas e 300 concubinas. Pastor, 1000 mulheres, pastor? O que a gente vai falar, né, queridos? Missionária Maura, amém. Isso mesmo. 100, não, 1000, irmã Elizabeth, 1000 mulheres, 700 princesas, mulheres e 300 concubinas.
1000 mulheres. Pastor, isso é impossível, pastor. O que a gente vai dizer, né? Pensa alguém que queria se incomodar. Olha ali, queridos, né? Vamos continuar então. 1 Reis capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à casa de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor, e as muralhas à roda de Jerusalém. Então ali estava a Amélia Ribeiro, 1000, amém, tá certo. Não, a irmã escreveu 10.000. É 10.000? É. Não, é 1000. 10.000 é muito. Tá certo ou eu que tô vendo aqui? 10.000, né? É que tá pequenininho o número aqui, a gente fica vendo na tela, às vezes passa um pouco a vista da gente. A irmã Melina é 1000, tá? A irmã foi escrever 1000, colocou um zero a mais. Vamos lá. Entretanto, versículo 2, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi. Olha, isso aqui é muito importante, queridos, tá? Lembra que Jesus ele falou que o resumo de todos os mandamentos, leis, preceitos, né, é o amor. Amarás o teu Deus com toda a força, alma, entendimento e todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? A Estherzinha é 1000 também, ó. Amém, Esther. Então, olha só que interessante, Salomão, ele amava, isso não mudou, tá, queridos? Sempre foi assim, o amor, ele é o cumprimento de todos os mandamentos, leis e profetas. Nós não fomos ensinados, como judeus, a servir a Deus, queridos, tá? Eles foram ensinados de maneira detalhada. Como é que eu posso servir a Deus, pastor? Através da Torá, que é a Bíblia dos judeus? Não, queridos, não é através da Torá, é através do amor. Só que o amor não é como o amor do mundo, o amor é sabedoria, porque Deus é amor. Então nós temos que derramar o nosso amor, apresentar todo o nosso amor a Deus, queridos. E o nosso amor, ele vai mudando, ele vai aumentando. Amém, meus amados? Então nós temos sempre que amar Deus com todo o nosso amor. Hoje meu amor é ontem era outro, né? Hoje ele aumentou. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu amo, porque Deus é amável. Daqui mais alguns anos vai aumentar. E junto com aumentar o meu amor, aumenta a minha sabedoria, a maneira de servir a Deus, a maneira detalhada, porque quem ama verdadeiramente, queridos, quem ama verdadeiramente se preocupa com detalhes. Amém, queridos? Quem não ama faz só o que é obrigação. Ah, tem que fazer o quê? Tá bom, tá feito aí, pronto. Né? Ah, tem que, às vezes a esposa e o marido, né? A esposa, ela perdeu o amor, vamos dizer assim, né? Então o que ela faz? Ela faz a obrigação dela e pronto. Mas quando ela ama, ela se preocupa com detalhes. A mesma coisa o marido. Quando o marido ele perde o verdadeiro amor, né? Tem o amor do mundo só, né? Aí ele não se preocupa mais com detalhes, se preocupa só em fazer o que tem que fazer. Amém, queridos? E com Deus não é diferente. Quando nós amamos a Deus, nós nos preocupamos com detalhes, em agradar a Deus nos mínimos detalhes. Quando eu amo alguém, por exemplo, a minha esposa, né? Para mim é agradar ela. O que eu comecei a prestar atenção, o que agradava ela, o que ela gostava, o que ela gostava de fazer, o que ela gostava de comer, para mim procurar agradar ela da maneira que ela queria ser agradada, não da maneira que eu queria ser agradado. Com Deus não é diferente, queridos. Amém, meus amados? Nós começamos a conhecer a Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus? Através da palavra dele. Então, quando eu amo a Deus, eu procuro conhecer a Deus para servi-lo como ele quer ser servido. Dessa maneira, eu vou agradar verdadeiramente, efetivamente a Deus. Agora, é aceitável, queridos, eu agradar a Deus da melhor maneira que eu puder. E Deus, ele recebe. Só que à medida que nós vamos caminhando com Deus, se o meu amor está continuando a crescer, então eu vou procurar agradar a Deus da maneira dele, não da minha maneira. Porque eu quero agradar ele. A intenção é agradar ele, não me agradar. Então, por isso que quando você vem para Deus, Deus ele não está preocupado com o que você vai fazer. Ele te recebe, ele te ama. Qualquer gesto que você venha, o Senhor te agradeço. Você pede besteira às vezes para Deus, Deus ele te dá. Porque ele sabe que você ainda é neófito, né? Novo convertido, não sabe exatamente o que você está pedindo. Então, Deus ele te entrega, ele te dá sim, queridos, tá? Mas à medida que você vai caminhando, aí já vai sendo cobrado que você tem entendimento. Se você não buscar conhecer a Deus, significa que você não está crescendo no verdadeiro amor. Então aí você está se afastando de Deus. Amém, queridos? Versículo 3, ó. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso.
Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o mais alto, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Olha que interessante, queridos, né? Então o rei foi a Gibeão para sacrificar no monte mais alto. Ele ia para servir a Deus, queridos. A gente não faz de qualquer coisa. Se nós amamos a Deus, a gente faz o nosso melhor. Aqui tem um segredo para mim e para vocês, queridos, tá? Então ele foi no monte mais alto e ofereceu lá 1000 holocaustos. Por que 1000, pastor? Porque ele era o rei, ele tinha condição de fazer, ele não podia fazer um holocausto qualquer. Então ele fez lá o melhor que ele podia fazer, queridos. Imagina sacrificar 1000 animais ali, queridos, né? 1000 cabeças de gado ali, ou de cordeiros, né? Em Gibeão, ó, por causa dessa busca dele para com Deus, isso aqui é muito especial para mim e para vocês, queridos, tá? Em Gibeão, ali naquele local, apareceu o Senhor a Salomão de noite. E como que ele apareceu, pastor? Em sonhos. Tá aqui, tá bom? Então em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras, queridos, agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Queridos, olha que coisa linda. Quando alguém ama, queridos, né, de verdade, isso se reflete, queridos, na nossa maneira de falar, de andar, de pensar. Tudo muda, queridos, tá? Lembra isso do teu cônjuge, né? Lembra, queridos, principalmente no início, né, geralmente no noivado, que daí tudo, né, a gente não vê erro, só vê qualidades, né? Depois a gente começa a reparar só erro, né, e esquece as qualidades. Infelizmente, muitos casais são assim. E com Deus é assim, queridos, né? O amor dele era tão grande que ele queria fazer o quê? Ele entendeu que Deus deu uma missão a ele, que ele acabou de ser, como ele falou ali, né? O Senhor me levantou rei no lugar do meu pai. E o teu povo é muito numeroso, o teu povo é um povo especial, é o teu povo. E eu não quero fazer besteira. É isso que Salomão disse para Deus: Senhor, eu não quero fazer besteira, então me dá sabedoria, me dá um coração compreensivo, para que eu possa julgar o teu povo, né? Ajudar o teu povo de maneira... Aqui, ó. Dá-me, pois, coração compreensível para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, que eu entendo que é certo e que é errado. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Ou seja, né, eu não quero cometer pecado, não quero fazer as coisas da minha cabeça, eu não quero te desagradar. Esse pensamento, queridos, tem que estar em cada um de nós, queridos, tá? Porque se lembra que Jesus ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não estava preocupado com nada além de fazer o quê? De fazer aquilo que Deus confiou a ele fazer. Aí no versículo 10 você vê esse versículo lindo aqui, ó. Estas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, queridos. Então agradou extremamente a Deus, queridos. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, porque as pessoas normalmente na situação dele pediriam o quê? Longevidade, riqueza, a morte dos inimigos. Daí ele fala assim: mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e o que era? Eis que era um sonho. Pastor, então Deus fala em sonho também? Deus fala em sonho, queridos, né? Tem sonhos espirituais e tem sonhos, né, que é fruto do que a gente come, né, na noite passada, né? Eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor,
e ofereceu holocaustos. Ele veio, teve aquele sonho muito especial com Deus falando com ele, ficou meditando sobre aquilo, veio até perante a Arca da Aliança, né, e ofereceu mais sacrifícios, mais ofertas. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ou seja, o coração, querido, de Salomão estava transbordando de gratidão a Deus. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Aí ele se assentou para julgar o povo. As pessoas iam lá até ele e colocavam suas causas, né, para ele dizer o que era certo e o que era errado. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e a deitou nos seus braços, e o filho morto deitou nos meus. Levantando-se de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu, o teu está morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Meu Deus, que situação. Não tinha ali o ratinho para fazer DNA naquele dia? Aí como é que se resolve isso? Então disse o rei, esta diz: eis que vive, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho, mas o vivo é o meu. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. Uau, queridos, olha que Deus, que o rei, né, estabeleceu. Traga uma espada, corta a criança no meio, da metade para cada uma, e está tudo certo. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ali ele já tinha recebido aquilo que ele tinha pedido, queridos. Nem ele, né, deve ter levado um choque. Meu Deus, eu ia cortar a criança no meio. Glória a Deus, queridos. São 11h36. Eu vou esticar um pouquinho mais, queridos, para compensar o de ontem, tá bom? Vamos ver se a gente lê mais 1 ou 2 capítulos, tá? 1 Reis, capítulo 4, O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Elioref, e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abida, superintendente dos que trabalham forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre o Israel, que forneciam mantimentos ao rei e a sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então era 12, um para cada mês, né? São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim. Olha o Ben-Ur lá. Ben-Deker, de Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã. Bet-Ezed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Era casado com a filha de Salomão. Baaná, filho de Ailude, tinha Taanaque e a Megido, e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã.
abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, tinha estes a aldeia de Jair, filho de Manassés, os quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Baçã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, a Basemate. Baaná, filho de Uzai, em Aser e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. Na terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, de Baçã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam Salomão todos os dias da sua vida. Queridos, olha como Deus exaltou. Davi era um homem de guerra, queridos, né? E foi crescendo o reino, né, de Israel, né, sobre o domínio, né, sobre o reinado de Davi. Mas Salomão, queridos, chegou ao ápice, foi o maior tempo, né, foi a extensão territorial de Israel era muito grande. Ele fazia fronteira com o Egito, queridos, olha a distância que era, né? Daí ele fala com o Eufrates também, ó. Os filisteus, né? Ó, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, ó. E a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo, todos eles pagavam tributo. Ninguém tinha coragem de enfrentar Salomão, queridos. Tamanha sabedoria que Deus deu a ele, ó. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha. 10 bois cevados, isso aqui, olha aqui, ó, provisão diária de Salomão, isso aqui era só do dia. Quanto, pastor? 30 coros de farinha, flor de farinha, que era o especial, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha pasto por todo o redor. Lembra que eles tinham superintendentes, que cada um deles era responsável para sustentar o rei um mês no ano, queridos, né? E a provisão diária deles era pesada, né? Acho que nenhum restaurante em São Paulo ali tem essa quantidade, né, de alimento, né, diariamente, né? Muita gente comendo ali, mas a provisão de Salomão era muito grande, queridos. Tinha Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Aqui, queridos, já é um erro de Salomão, tá? Porque Deus ele tinha dado, nós lemos lá que é para não acumular cavalos, lembra? Um dos mandamentos do povo de Israel. Por que não podia? O que tem? O cavalo é pecado, pastor? Não. É que o cavalo era a força bélica, né? Era a arma de guerra mais poderosa que tinha para a batalha. Quem tinha mais cavalo vencia as batalhas. E Deus não queria que Israel acumulasse cavalos, porque não queria que Israel falasse assim, nós ganhamos por causa do nosso exército. Então eles tinham um mandamento de Deus que era não acumular muitos carros e cavalos. Era para eles terem, mas não para como armamento bélico, né? E Salomão acumulou ali, ó, 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros, ó, e 12 mil cavaleiros. Fornecia, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quanto lhe chegava à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e o ginete, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhe fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Queridos, a sabedoria de Salomão, queridos, é algo muito especial, queridos, tá? A gente não tem ideia, meus amados. Cada vez que eu vou estudando, eu vou vendo algumas coisas, queridos, eu fico pensando assim, quão grande foi a sabedoria que Deus deu a Salomão, queridos, tá? Eu fico assustado de ver. A gente não imagina, a gente pensa que aquele caso ali daquela mulher ali, foi hoje, né, humanamente falando, pode ser um lance de sorte. Não, corta a criança no meio, olha, aquela ali é a mãe. Não, queridos, mas a sabedoria dele era sobre tudo.
Ele tinha sabedoria sobre tudo. Ele tinha sabedoria sobre a leitura das estrelas, ver o tempo, queridos, né? Ele sabia tudo, queridos, tudo. Hoje a gente vê, eu tenho mostrado bastante vídeo, agora eu parei um pouco porque o YouTube e o Facebook estão me cortando por causa esses vídeos que eu estou mostrando para vocês. Queridos, se vocês quiserem ver coisas que eu estou mostrando, tenho abaixo o Telegram, o aplicativo Telegram. E procura lá Alicerce Considerações e entra, que dali eu estou colocando essas notícias. Então você vê ali, queridos, que no passado, por exemplo, existia um reino chamado Tartária, era um império tártaro. Tem uma infinidade de documentos, queridos, mas eles foi escondido de nós. Você vê que hoje no colégio você não escuta falar sobre o Império Tártaro. As pessoas falam, Tártaro, o que é isso? E nesse Império Tártaro, que é bem mais recente, queridos, por exemplo, que o Império dos Romanos, né, que foi no tempo de Jesus, é bem mais recente esse Tártaro, existia muita tecnologia, ao ponto das pessoas terem eletricidade, luz, queridos, em toda a cidade. As cidades eram iluminadas e a eletricidade não era passada por cabo. A eletricidade ela é captada do ar, queridos. Então tem tecnologia que foram ocultadas, escondidas de nós. Hoje você tem que pagar a eletricidade, né? A Copel te cobra para você ter luz na sua casa. Mas existe tecnologia, queridos, né? Que as pessoas pegam a energia do ar. E tem muita coisa ali, queridos. Tem muita coisa nesse Alicerce Considerações que eu passei a vocês ali. Então se vocês quiserem ver, tem curiosidade de ver. Então eu estou falando só uma pequena coisa, queridos, que as pessoas hoje não têm ideia, né? Você já ouviu falar de carro a água, né? No caso a hidrogênio, né? Porque é H2O, mas no passado tinha, agora tem, não vale a pena, porque daí o governo ele faz uma coisa que não vale a pena, esse está liberado, esse aqui é protegido, não explode. Queridos, hidrogênio é água, queridos, hidrogênio não explode nada, não explode carro, mas é um excelente combustível, queridos, né? Então tem muita coisa que as pessoas têm, foi escondido de nós, que muitos não querem que nós saibamos, questão de alimentos, comida, queridos, né? Coisas que fazem bem, coisas que fazem mal. Então a sabedoria de Salomão, queridos, ele é muito além do que a gente pode imaginar. Muito além do que a gente pode imaginar. Peça sabedoria a Deus, igreja. A Bíblia fala assim, você quer falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus deu sabedoria a Salomão porque ele pediu e desejava muito. E ele fez uma grande oferta, ele foi lá e buscou a Deus no monte mais alto e Deus ouviu a oração dele. Então você quer mesmo, queridos, faça valer a pena, queridos, chame a atenção de Deus e deseje isso, não seja momentâneo. Eu quero sabedoria, não, mas já passou, eu não quero mais. Entende, queridos? Tem isso no teu coração. Provavelmente Deus não vai te dar sabedoria de Salomão, queridos, né? Nós vamos ler a vida de Salomão. Salomão, ele precisava conhecer tudo do bem, mas para ele ter toda a sabedoria, ele também precisava conhecer do mal. E nós vemos daí a sabedoria de Salomão, né? Que no final da vida dele, ele vai estar cometendo alguns erros gravíssimos aí. Pastor, o Salomão foi salvo ou não foi? A Bíblia não fala, queridos, tá? Eu acredito que foi salvo. Eu acredito que foi salvo por causa de Davi. Tá bom? Mas no final da vida dele, de fato, ele se afastou de Deus e servia a outros deuses. Versículo 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios, que eram considerados o povo sábio. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Ele era mais sábio que os mais sábios, né? Ele compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, falou sobre todas as plantas, queridos. Só aqui tem um conhecimento extraordinário, extraordinário. Você saber cada planta, para que serve. Às vezes você fica sabendo de uma planta, outra ali, serve para isso. Queridos, a função é muito, agindo da maneira certa, no local certo, extraindo essa vitamina, ou essa essência da planta, da maneira correta, porque você faz de uma maneira é uma coisa, você faz de outra, meu Deus do céu, que tem cura para todas as enfermidades. Então o Salomão, ele discorreu sobre todas as plantas, ele sabia tudo sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro, ou seja, desde a madeira mais nobre, que é o cedro, como esse negócio fica pendurado no muro aí. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra
que tinham ouvido a sabedoria. Todo mundo queria aprender um pouquinho com Salomão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos terminar hoje, queridos. Então amanhã a gente continua de 1 Reis, capítulo 5, tá bom? Então hoje 1 Reis, capítulo 4, agora são 11h48, deu uma esticadinha, conseguimos correr alguns capítulos, né? Eu creio que já estamos em dia de novo, tá bom, meus queridos? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Quem que está me acompanhando ainda? Dá um oi ali, queridos, para me saber se vocês estão me acompanhando, já desistiram. Dá um glória a Deus, que daí nós vamos terminar aqui, queridos. Daqui a pouquinho. Amém, pastor Guilherme. Glória a Deus, meu querido. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, a obreira Suela, Marilei, sempre conosco ali, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Obreira Denise, glória a Deus, Mauriele. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, querida, glória a Deus. Eu ali respondi, alguém respondeu para mim, né? Foi lá em cima, deve ter sido a Nicole, Esther ou a mãe. Pastora Cris está acompanhando, um beijo, minha princesa, minha linda, minha bênção. A princesinha Esther, a princesa Nicole. Glória a Deus, pastor Guilherme. Amém, queridos, né? Hoje eu consegui esticar um pouquinho mais para a gente render um pouquinho a leitura, tá bom? Glória a Deus, queridos. Amém. Então, vamos terminar então. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre a vida de cada um de vocês. A unção e o entendimento da palavra que foi lida e ministrada seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diz amém. Glória a Deus, irmã Valderez, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Amém, meus amados, fiquem com Deus então. Amanhã, a partir das 10h30, se tudo der certo, né, se não cair a luz, não cair a internet, nós vamos estar aqui continuando na nossa leitura. Se eu não conseguir fazer por algum motivo, igreja, desses, a respeito de luz e internet, que é fora do nosso controle, eu vou gravar e vou colocar daí, tá bom? Mas só em último caso, se eu puder fazer ao vivo, eu vou dar preferência para fazer ao vivo. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.